Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aqui eu venho trazendo um curso sobre Docker. É, eu trago tanto a parte teórica como a parte prática, entendeu? Para quem não me conhece, meu nome é Genildo Burgo, sou idealizador desse canal. E nesse curso você aprenderá todos os principais conceitos do Docker, além de obter a sua primeira experiência prática com essa ferramenta. Esse conteúdo ele é ideal para quem precisa utilizar o Docker no trabalho e deseja aprimorar suas habilidades, tanto no trabalho como em projetos pessoais, faculdades e tudo mais. Eu trago aqui os conceitos essenciais de como iniciar os trabalhos com o Docker. Ao final desse curso, você terá uma base sólida para usar o Docker com confiança e poderá avançar no uso dessa ferramenta conforme necessário. Vamos lá, vamos ver aqui uma visão geral do curso. Vamos falar sobre o que é Docker, problemas resolvidos pelo Docker, por que usar o Docker, Docker vezes máquinas virtuais, a instalação do Docker, imagem e containers, comandos Docker essenciais e, para finalizar, o Docker Composer. Então, vamos lá. O que é Docker? Docker é um software de virtualização que simplifica o desenvolvimento e a implantação de aplicações. Ele permite empacotar uma aplicação com tudo junto. Ele permite empacotar uma aplicação junto com tudo que ela precisa para funcionar, incluindo o código, bibliotecas, dependências, runtimes e configurações de ambiente. Tudo isso é colocado dentro de um container, que ele é leve, portátil e eficiente. Imagine que você desenvolveu uma aplicação web que precisa de uma versão específica, por exemplo, do Node.js e de certas bibliotecas para funcionar, beleza? Em vez de configurar manualmente um ambiente em cada máquina onde a aplicação será executada, você pode criar um container Docker que inclui o Node.js e todas as bibliotecas necessárias. Esse container ele pode ser enviado para qualquer equipe ou servidor e será executado de forma consistente, sem problemas de compatibilidade. Esse é um dos benefícios do Docker, mas nós temos outros benefícios do Docker. Vamos lá. Portabilidade. Containers podem ser executados em qualquer máquina com o Docker instalado, independente do sistema operacional. Vamos lá para um exemplo. Uma equipe de desenvolvimento pode criar um container em um ambiente Windows e compartilhá-lo com a equipe de operação que utiliza Linux e garantir que a implantação funcione da mesma forma para ambos os sistemas. Container criado no Windows posso compartilhar com outros sistemas operacionais por meio da portabilidade, um dos benefícios aí do Docker. Vamos lá, vamos evoluir. Redução de erros. A configuração uniforme do Docker elimina as diferenças entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção, porque sabemos que cada teste ou cada ambiente de produção tem configurações específicas, mas quando utilizamos o Docker, isso aí vira uniforme, entendeu? O desenvolvedor pode enviar um container Docker que já foi testado localmente para o servidor de produção, por exemplo, sem a necessidade de ajustes adicionais. Facilidade de uso. Comandos padronizados tornam mais simples configurar, iniciar e gerenciar containers. Criar e iniciar um servidor MySQL, por exemplo, com Docker,
pode ser feito em uma única linha de comando, economizando tempo em configurações manuais complicadas, beleza? Problemas resolvidos pelo Docker. Antes do Docker, o desenvolvimento e a implantação de aplicações enfrentava muitas dificuldades e desafios, como, por exemplo, os ambientes inconsistentes. Cada desenvolvedor precisava instalar manualmente todos os serviços e dependências localmente, o que podia variar de acordo com os sistemas operacionais, entendeu? O desenvolvedor em Windows configurava o ambiente de uma forma, enquanto outro desenvolvedor em Linux fazia de outra forma. Isso gerava ambientes inconsistentes. Essas diferenças frequentemente resultavam em erros ao implantar as aplicações, beleza? Outro problema resolvido são os processos tediosos. Instalar bancos de dados, cachês ou outros serviços era um trabalho manual com alta probabilidade de erro, entendeu? Antes do Docker. Configurar um banco de dados PostgreSQL, por exemplo, exigia baixar o instalador do banco, configurar as variáveis de ambiente e ajustar permissões de forma manual, o que demorava, né? E também ficava sujeito a erros. Outro problema resolvido pelo Docker está no conflito de dependências. Versões incompatíveis de bibliotecas dificultavam o funcionamento de diferentes serviços em conjuntos. Vamos lá. Um serviço, ele precisava de uma versão mais antiga do Python, enquanto o outro serviço exigia uma versão mais recente. Vê o conflito que isso gerava. Resolver esse tipo de conflito costumava ser um pesadelo para os desenvolvedores naquela época. Então, galera, vocês estão entendendo que com o Docker, cada serviço é executado em um container isolado, entendeu? O que elimina a necessidade de configurações manuais e ele reduz o conflito entre dependências. Avançando aqui, vamos entender de fato mais ou menos, ou mais por dentro, como funciona os containers, beleza? Um container, ele pode rodar o Python 2.7, por exemplo, para um serviço legado, enquanto outro container utiliza o Python 3.9 para uma aplicação que, digamos assim, seja mais moderna. Sem qualquer interferência, ele consegue rodar entre eles, né? Sem nenhuma interferência entre eles, entendeu? E como era o processo de implantação antes do Docker? Vamos lá. Temos o desenvolvimento tradicional, que a equipe criava o código e empacotava tudo, por exemplo, em um arquivo zip, com instruções para instalação e configuração, beleza? Esse era o processo de implantação antes do Docker. Problemas comuns que isso surgia. Vamos lá. Erros humanos. Instruções podiam ser incompletas ou mal interpretadas, beleza? Configurações complexas. Configurar serviços diretamente no sistema operacional era propenso a falhas, né? Vamos lá para outro tópico: comunicação ineficiente. Desenvolvimento e operações frequentemente enfrentavam atrasos para resolver problemas, né, com essa configuração ineficiente e essa forma ineficiente de desenvolver antes do Docker, beleza? Agora vamos lá, como o Docker ele simplifica o processo. Ele empacota a aplicação e suas dependências em uma imagem Docker, beleza? Ele configura tudo em um único arquivo Dockerfiler, eliminando ambiguidades, beleza? Ele compartilha essas imagens que podem ser executadas por qualquer pessoa utilizando um único comando Docker, ok? Docker
versus máquinas virtuais, ou virtual machine. Vamos lá. O Docker, ele é uma ferramenta de virtualização, assim como as máquinas virtuais. No entanto, existem diferenças significativas entre os dois, que tornam o Docker uma escolha mais eficiente em muitos cenários. Vamos lá explorar essas diferenças. Como um sistema operacional é construído? Um sistema operacional possui duas camadas principais: o kernel, que no caso é o núcleo, onde gerencia os recursos de hardware, como CPU, memória e armazenamento. Nós temos também a camada de aplicativos, que é uma interface que permite ao usuário interagir com o sistema, ok? Em um computador físico, o kernel gerencia os recursos e suporta a execução dos aplicativos diretamente. Vamos lá, vamos explorar agora as diferenças entre o Docker e máquinas virtuais. O que cada um virtualiza? Explorando essas diferenças entre o Docker e máquinas virtuais, nós podemos ver aqui o que cada um virtualiza. O Docker virtualiza apenas a camada de aplicativos, utilizando o kernel do sistema operacional host, né? O kernel do sistema operacional host. Beleza? Já a máquina virtual, ela virtualiza o sistema operacional inteiro, incluindo sua própria camada de aplicativos e kernel. Imagens e tamanho. O Docker. As imagens são menores, alguns megabytes, pois incluem apenas a camada de aplicativos. Agora, já na máquina virtual, as imagens podem ocupar gigabytes, pois inclui o sistema operacional por completo. Velocidade de inicialização. O Docker possui containers e esses containers eles iniciam rapidamente, milissegundos, já que utiliza o kernel do host, tornando ele mais rápido. Mas já as máquinas virtuais, a inicialização demora minutos, pois é necessário carregar todo o kernel, beleza? Compatibilidade de sistemas. No Docker, não permite diretamente rodar uma imagem Linux em um hoster Windows, pois o kernel do hoster deve ser compatível. Já na máquina virtual, ela permite rodar qualquer sistema operacional em qualquer host. Por exemplo, rodar Linux em um host Windows, beleza? Vantagens do Docker sobre máquinas virtuais. Vamos lá, vamos falar sobre as vantagens que o Docker tem e máquinas virtuais. Vamos começar com o tamanho reduzido. Docker usa menos espaços em disco. Exemplo, um servidor que suporta 10 máquinas virtuais pode suportar dezenas ou até centenas de Dockers, de containers Dockers, devido ao menor consumo de recurso do Docker. Outra vantagem está na inicialização rápida. Mais ágil para instalar containers. O Docker é mais ágil para instalar os containers. Exemplo, ideal para cenários como pipelines de CI/CD, onde cada build inicia containers temporários para testes, beleza? Foco em aplicações. O Docker ele é ideal para o desenvolvimento e implantação de serviços. Empresas como Netflix e Spotify utilizam Docker para isolar serviços e melhorar a escalabilidade, beleza? Solução para Docker em Windows e Mac. Docker foi originalmente desenvolvido para Linux, mas hoje oferece suporte para o Windows e o Mac através do Docker Desktop. Esse Docker Desktop, ele utiliza um Hyper-V para cada uma camada da virtualização. E ele é uma distribuição Linux leve
para fomentar o kernel necessário. Imagine que você está desenvolvendo uma aplicação web que depende de um servidor Linux. No Windows, você pode usar o Docker Desktop para rodar essa aplicação em um container Linux. O Hyper-V e a distribuição Linux Leve permite que o container funcione perfeitamente como se estivesse em um sistema operacional Linux nativo. Vamos lá. Vamos falar sobre a instalação do Docker. Primeiramente, você precisa acessar o site oficial do Docker, baixar o Docker Desktop compatível com seu sistema operacional. Vamos lá que eu vou mostrar a instalação na prática para vocês. Vamos lá. Pronto, galera. Então agora eu ensino para vocês a forma correta de instalar o Docker aí no computador, no notebook, enfim, na máquina de vocês. Eu recomendo vocês acessarem o site oficial do Docker, docker.com. Aqui é a página inicial, a página principal do site do Docker. Para vocês que estão dando uma olhada aqui, essa é a tela do Docker Desktop, com a opção para imagens, volumes, containers. É assim que funciona. E eu recomendo vocês irem aqui na parte de produtos e acessarem o Docker Desktop, beleza? Aqui no Docker Desktop, vocês vão na área de downloads e vão instalar o Docker com base em seu sistema operacional, beleza? O meu Docker já está instalado, meu sistema operacional é Linux. E quando vocês instalarem o Docker, vocês vão verem que ao buscar, vocês irão encontrar o aplicativo referente ao Docker Desktop, entendeu? Aqui vocês vão ver que tem área para containers, imagens, builds e mais. Esse é o meu Docker, já estava instalado e eu já havia também utilizado ele para alguns projetos. Esse é o terminal do meu Docker terminal. Por exemplo, se eu coloco Docker PS, eu vou ver quais containers eu estou rodando nesse momento. E se eu colocar Docker Images, eu vou ver quais são as imagens que eu tenho aqui no meu Docker. Para você que não sabe o que é imagem e o que é container, ou não domina ainda esses assuntos, eu vou explicar para vocês o que é de fato a imagem e o container do Docker, beleza? Docker Hub. Beleza, vamos lá. Eu vou explicar para vocês, agora que vocês já instalaram o seu Docker, o que é a imagem e o que é o container, beleza? Vamos lá, vamos primeiro acessar aqui o site do Docker Hub. O Docker Hub é um repositório público de imagens de containers, onde diversas empresas e pessoas podem publicar imagens pré-compiladas de diferentes soluções. Nós temos várias empresas que publicam a sua imagem. Uma dessas empresas é o Nginx, que é uma das imagens que eu vou utilizar de exemplo. O Nginx é uma imagem aqui, exemplo do Docker oficial, que eu vou estar instalando aqui e mostrar para vocês como funciona essa questão da imagem e do container, beleza? Então, antes vamos entender. Para você que é iniciante e quer entender assim como funciona essa questão da imagem e do container, entenda que uma imagem no Docker é como uma receita de bolo. Ela contém todas as instruções necessárias para criar um ambiente que vai rodar suas informações. Todas as instruções. Isso inclui o sistema operacional, bibliotecas, arquivos e o próprio código da aplicação. As imagens, elas são imutáveis,
o que significa que uma vez criadas, elas não mudam. Se a imagem é a receita, o container, ele é o bolo, entendeu? Ele é a instância de execução de uma imagem. Quando você executa uma imagem, o Docker cria um container baseado nela. Por exemplo, vamos fazer o download. Para fazer o download de uma imagem do Docker Hub, nós temos que utilizar o comando docker pull e o nome da nossa imagem, como por exemplo, aqui, docker pull. Não sei se está muito pequeno para vocês verem, eu posso aumentar um pouco. Aqui, ó, docker pull nginx. Beleza? Aqui ele está fazendo o download da última versão. E como vocês viram, já foi instalada essa nossa imagem. Se eu dar um docker images, vamos ter aqui o nginx com a versão latest, que é a última versão, beleza? Nós temos o imagem ID, quando ela foi criada, entendeu? E o tamanho dela, beleza? Para criar o container da nossa imagem nginx, nós podemos utilizar o comando docker run e o nome dela, nginx. Como vocês estão vendo, aqui tem os logs do nosso container, que significa que o nosso container ele já está sendo executado, beleza? Se eu abrir aqui um novo terminal e colocar docker ps, ele vai mostrar aqui que existe um container do nginx funcionando aqui por baixo dos panos, né? Que foi criado há 18 segundos atrás, na porta 80/TCP. Se eu quero rodar essa minha imagem em uma porta específica essa que irá me possibilitar abrir ela no meu localhost e visualizá-la, eu preciso, ao rodar o Docker Run, especificar a minha porta. Docker Run 80, 80, 80, nginx. Perceba que ele irá rodar na porta 8080 localmente. Isso significa que eu posso chegar e acessar o meu nginx na porta 8080 rodando localmente em meu computador. Eu posso rodar esse container, eu posso abrir esse container aqui na porta específica dele. E tá aqui o nginx. Avançando mais um pouco, vamos agora estudar os comandos Docker, os principais comandos Docker. Como vocês já viram, nós temos o comando docker ps. O comando docker ps simula o comando de lista. Isso significa dizer que a visualização de todos os containers criados, por exemplo, pode ser facilitada ao rodar o docker ps. Ele lista todos os containers já criados. Na verdade, ele lista os containers em execução, beleza? Caso queira ver as imagens, você pode dar um docker image. E como eu falei, com o docker run, você consegue rodar uma imagem, colocar ela em container, beleza? E ao executar o comando com o prefixo "-d", você deixa o log daquele container por baixo dos panos, beleza? Ele retorna aqui o ID do container, e ao dar um docker ps, você consegue observar esse container em execução, beleza? Caso você queira parar um container específico, você pode dar o docker stop e o ID e mostrar o ID do container que você quer parar, beleza? Como, por exemplo, o nosso container do nosso nginx. Deixa eu só. Espera aí. O ID do nosso container é esse daqui, beleza?
o Docker retorna o ID do nosso container, mostrando que ele parou o container. Se nós darmos um docker ps, veremos que não tem mais o container do nginx. Beleza? Docker, nós já vimos o Docker pull para baixar as imagens, o Docker run, o Docker ps, o Docker image e o Docker stop. Evoluindo mais um pouco, vamos falar sobre o Docker Compose Up. Vamos lá. Na tela aqui do meu computador, eu tenho um arquivo Docker Compose yum. O que é esse arquivo? Isso é um Dockerfile e ele define uma imagem. Aquela imagem que falamos anteriormente, é isso aí o que define ela ao criarmos ela manualmente. Reparem que aqui nós temos mais do que um container nesse Dockerfile, beleza? E como é que nós podemos executar vários containers de uma forma só? Qual comando nós podemos utilizar para rodar todos esses comandos aqui, todas essas imagens de um projeto? A resposta para isso é o comando Docker Compose, beleza? Voltando aqui para o nosso Docker Desktop, eu quero mostrar para vocês como se utiliza o comando Docker Compose Up e o que é ele. Pode parecer besteira, mas é importante ressaltar aqui que Docker Compose e Docker são coisas diferentes, beleza? Como exemplo, eu vou mostrar aqui uma aplicação para vocês que possui mais de uma imagem, entendeu? Em um Dockerfile, onde ela consegue rodar todos os containers de forma independente. A partir desse arquivo aqui, Dockerfile, com mais do que uma imagem, como vocês podem ver, vamos executá-la com o comando Docker Compose Up. Esse comando é responsável por executar mais de uma imagem simultaneamente. Observe que ele está carregando nossa aplicação e criando os containers. Container de back, de front, de banco de dados e aqui containers de keycloak, beleza? Perceba que os containers já estão em execução. E se darmos um Docker ps, observaremos que esses containers já estão rodando em suas devidas portas. Espero ter ajudado você na compreensão dessa ótima ferramenta de desenvolvimento, beleza? Esse foi o curso. Se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e deixe o seu like apoiando esse vídeo e esse meu trabalho aqui para você. Espero que você domine o Docker, pratique o máximo que você conseguir, crie projetos, leia arquivos Dockerfile, veja as imagens que tem lá no Docker Hub e vá avançando nos seus estudos, beleza, pessoal? Se você quiser, aqui no canal tem outros vídeos relacionados à tecnologia e é isso. Até a próxima. Valeu! Free audio post-production by alphonic.com